Então vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje a gente vai introduzir a semiologia cardiovascular, tudo bem? Eu dividi essa aula em duas. Hoje a gente vai dar a parte 1 e na próxima a gente vai dar a parte 2, porque é muito assunto. Não são assuntos de fácil entendimento, onde vocês veem a primeira vez e vocês conseguem entender. Precisa muito de vocês no sentido de conhecimento anatômico e fisiológico. Então, é aqui que vocês vão colocar realmente em prática o módulo 1 de vocês, não é isso? Que vocês estudaram toda a anatomia cardiovascular, toda a fisiologia cardiovascular. A gente precisa de um bom conhecimento de tudo isso para que a gente consiga entender a semiologia cardiovascular, que são as implicações das mudanças, tanto anatômicas quanto fisiológicas, do sistema cardiovascular normal. Beleza? Então, esses são os tópicos, né, de toda a semiologia cardiovascular que a gente vai discutir. Então, avaliação periférica, deformidades torácicas, avaliação de pulso jugular e estase jugular, né, tudo isso aqui que a gente vai discutir na semiologia cardiovascular, ok? Só que hoje a gente vai estar concentrado apenas nesses assuntos aí que estão no quadrado, tudo bem? A parte de ausculta, de alterações da ausculta, desdobramentos, sopros, as manobras que alteram o sopro, as patologias relacionadas a cada sopro cardíaco. A gente vai discutir na próxima aula, que é muito extenso e requer mais, ok? Então a gente vai se ater mais a esses objetivos que são de certa forma mais simples, ok? Mas que também tem seu grau de complexidade. Então vamos lá começar. O exame cardiovascular, né, prático, a gente divide em inspeção, onde a gente avalia o pulso venoso, as deformidades torácicas, o ictus, né, e a avaliação periférica. A palpação, onde a gente faz uma palpação em busca de abaulamentos, pulsações e frêmito cardíaco. A palpação do ictus e a caracterização desse ictus, ok? E a palpação do pulso arterial, tudo bem? E a ausculta cardíaca, onde a gente vai buscar as bulhas e presença de sopro. Há alguns autores que ainda falam de percussão no exame cardiovascular. Eu vou até tocar aqui com vocês hoje brevemente, mas a percussão cardiovascular não tem muito sentido semiológico, né? Não tem muita relevância semiológica hoje em dia. É tanto que é difícil algum professor de habilidades clínicas dar a percussão no sistema cardiovascular, porque não tem muita sensibilidade para nada, entendeu? Então só vou falar de dois achados de percussão que a gente pode ter, mas não vamos se ater à percussão. A primeira parte de nossa semiologia cardiovascular que eu quero discutir com vocês é a perfusão periférica, tudo bem? Ou seja, o que é perfusão? Perfusão é o sangue chegando na periferia. Onde o sangue chega, eu digo que aquele local é bem perfundido. Então, perfusão é sangue chegando para irrigar e nutrir aquelas células com nutrientes e oxigênio, para que você mantenha a homeostase daquele local. Tudo bem? Então, quando eu falo de avaliação de perfusão periférica, o que a gente está avaliando? A gente está avaliando a integridade vascular e o débito cardíaco. Ou seja, eu preciso ter o meu coração enquanto bomba, bombeando bem o sangue. Tudo bem? Ou seja, para ele estar bombeando bem o sangue, eu preciso ter um débito cardíaco adequado. Além desse débito cardíaco adequado, eu preciso ter uma integridade vascular, porque não adianta o meu coração ter um débito cardíaco adequado, estar bombeando bem o sangue, se eu tenho algum problema vascular e de integridade vascular que está impedindo com que aquele sangue chegue na periferia. Tudo bem? Então, quando a gente fala de perfusão periférica, a gente avalia tanto a integridade vascular da área quanto o débito cardíaco. E para avaliar essa perfusão periférica, a gente observa três tópicos principais. A gente observa a temperatura local da região, a coloração e o tempo de enchimento capilar dessa periferia, ok? Então, primeiro ponto, a temperatura, gente. Como é que vai estar a temperatura da região que está pouco perfundida? A gente vai ter uma temperatura mais fria, não é isso? Então, quando a gente pega aquelas extremidades que a gente suspeita de má perfusão, de problemas cardíacos, e você vai tocar naquela extremidade para fazer a avaliação, a gente vai ver uma extremidade mais fria, né? Você vai ver uma extremidade cianótica, quando você topa está fria. Por quê? Porque o calor é advindo do sangue chegando, tudo bem? Se não tem sangue chegando adequadamente naquela área,
você não tem calor sendo dissipado naquela área pelo sangue. Então a extremidade vai ficar mais fria. Então o primeiro ponto que a gente pensa em avaliar a perfusão periférica é a temperatura dessa periferia. Temperaturas frias sugerem, tudo bem, não querem dizer, mas sugerem uma baixa perfusão sanguínea naquele local. Depois da temperatura, a gente avalia a coloração. E aí a gente lembra lá do nosso exame dermatológico, onde a gente discutiu alterações de coloração que estão relacionadas a problemas cardiorrespiratórios, tudo bem? E aí aqui, na nossa propedêutica respiratória, a gente falou dessas alterações de coloração correlacionando com o sistema respiratório. Agora a gente volta a falar novamente dessas alterações de coloração, mas relacionando ao sistema cardiovascular. Então, como é que a alteração de coloração vai fazer a gente pensar em uma má perfusão periférica? Lembrem, quando a gente tem uma má perfusão sanguínea, a gente vai ter o quê? A gente vai ter cianose ou palidez daquela região, não é isso? Então, a região pálida e uma região cianótica diz o que para a gente? Você diz que você vai ter, claro, a cianose é uma coloração azulada da pele, mas diz principalmente que aquela área está sendo mal perfundida, ok? Ou seja, tem pouco sangue chegando naquela região. Ou tem pouco sangue chegando, ou a gente tem uma estase venosa naquela região, tudo bem? Ou o sangue chega, tudo bem, o sangue até chega, mas ele chega pobre em oxigênio, né? Ele chega com baixa quantidade de hemoglobinas carreadas de oxigênio. Então a gente começa a pensar, não é? E aí o que é que a gente viu que um paciente com cianose, com palidez, a gente tem que pensar? A gente vê um paciente com cianose, qual é a pergunta que a gente tem que se fazer? Se essa cianose é central ou se ela é periférica, não é isso? E aí a gente lembra, né? Então só aqui, ó, a hemoglobina reduzida, né? Então você vai ter um aumento da desoxihemoglobina maior do que 5 mg por decilitros, vai fazer com que você suja a cianose. Ou seja, você tem a hemácia chegando, né? Só que esses eritrócitos, essas hemácias estão pobres em oxigênio. Se elas estão pobres em oxigênio, elas vão estar ricas em CO2, a gente chama isso de desoxihemoglobina, não é isso? Então você vai ter uma hemoglobina reduzida, que não tem oxigênio, e ela predominantemente vai ter uma coloração mais azulada. E o acúmulo dessa hemoglobina reduzida, né, vai fazer com que a gente tenha a cianose. E aí a gente pensa, essa cianose ela é central ou é periférica? E aí a gente lembra lá que a gente falou das causas de uma cianose central e de uma cianose periférica. Lembrar que uma cianose unilateral diz mais a favor de quê? De uma cianose de causa periférica, tudo bem? Ou seja, de problemas vasculares, de integridade vascular daquela região. Já uma cianose central, ela é bem mais bilateral, ou seja, acometem os dois lados das extremidades. Tudo bem? Porque a causa é central, a causa realmente é o aparelho cardiovascular, não é isso? E a gente tem a cianose periférica, a gente vai ter a redução do fluxo das extremidades. E aí pode ser o quê? Você tem a redução do fluxo das extremidades por causa, por exemplo, de uma arteriosclerose, de uma estenose de artéria, não é? Onde o sangue não está conseguindo perfundir aquela região, porque você tem uma malformação arterial ou uma deformidade arterial, um prejuízo da integridade daquela artéria, o sangue não consegue chegar lá, e aí você vai ter o quê? Aquele tecido está funcionando, então ele tem que estar extraindo oxigênio para que faça suas funções metabólicas basais, né? Normais. Se não tem sangue oxigenado chegando, você vai ter uma maior extração de oxigênio. E esse oxigênio não está sendo reposto por novo sangue perfundindo. Vai fazer com que aquela extremidade fique como cianótica, porque vai ter um acúmulo de hemoglobina reduzida. E outra coisa que pode estar acontecendo é uma retenção venosa, onde você vai ter um acúmulo de sangue dessaturado. Então, por exemplo, varizes, né? Problemas venosos, onde você até chega sangue, tudo bem? Só que você tem um problema em retornar aquele sangue, tem um problema de retorno venoso daquela região. O sangue não consegue retornar pelo sistema venoso para cair novamente na circulação, para ser novamente oxigenado. Então você tem problemas venosos, fazendo com que a gente tenha uma estase venosa, né? Ou seja, um acúmulo de sangue venoso naquela região. E o acúmulo de sangue venoso é um acúmulo de sangue o quê? Desoxigenado. Você vai ter cianose, você vai ter um aumento de desoxihemoglobina naquela região. E a cianose ela também pode ser o quê, gente? Central, né? A cianose central é uma cianose que
o sangue, quando chega naquela periferia, ele já chega desoxigenado, ele já chega com a redução de oxigênio. Não é que o sangue não consegue chegar, ele consegue chegar, só que ele chega pobre em oxigênio. E aí a gente lembra que a cianose central pode ser tanto por causas pulmonares, não é isso? Hipoventilação, você não consegue fazer hematose adequadamente e, consequentemente, você não consegue fazer a oxigenação dessas hemácias adequadas, então a hemácia que vai para a circulação sistêmica já está com baixo teor de oxigênio. Ou a gente pode ter causas cardíacas, né? Como as cardiopatias congênitas, a derivação anatômica, né? Onde, por exemplo, você vai ter a mistura, né? Do sangue arterial e venoso ali na região atrial, né? Você pode ter uma comunicação interatrial, onde o sangue arterial e venoso se misturam e você coloca na circulação sistêmica um sangue que já é pobre em oxigênio e rico em CO2, porque você está tendo a mistura de sangue arterial com sangue venoso na região atrial. Isso faz com que você jogue, né, um sangue para a circulação sistêmica que já tem um baixo teor de oxigênio, fazendo com que você tenha uma cianose de causa central. Outras coisas que a gente também pode pensar é a normalidade da hemoglobina, né, como a meta-hemoglobina, onde você tem uma hemoglobina que está oxidada e com isso está incapaz de transportar oxigênio. Tudo bem? Ou anemia falciforme, outras hemoglobulinopatias que fazem com que as hemácias não sejam produzidas adequadamente, assim você não consiga carregar esse oxigênio para a extremidade. Então aqui a gente trazendo aquele conhecimentozinho lá que a gente falou em dermato, né, que tem tudo a ver com o nosso sistema cardiorrespiratório. Tudo bem? E por último, né, para que a gente faça a avaliação da perfusão periférica, a gente tem um tempo de enchimento capilar. Ok? O que é o tempo de enchimento capilar? A gente vai fazer um teste, a gente vai pegar o leito ungueal, né? Vai pegar o leito das unhas e vai fazer uma pressão para expulsar o sangue dessa região. E você vai soltar e vai observar o reenchimento capilar daquela região. O tempo de enchimento capilar normal tem que ser menor ou igual a 2 segundos, tudo bem? Menor ou igual a 2 segundos, você tem que reencher aqueles capilares e a área ficar normalmente rosada, ok? Se você tem um enchimento capilar maior do que 2 segundos, isso indica um aumento do tempo de enchimento capilar. E o aumento do tempo de enchimento capilar indica o quê? Indica uma má perfusão periférica. Ou seja, pode ser problemas tanto de débito cardíaco ou problemas venosos ou arteriais, não é isso? Então você pensa em hipotermia, não é? Quando a gente tem hipotermia, a gente não quer perder temperatura para o meio ambiente. Então o que a gente faz? A gente faz uma vasoconstrição, né, periférica, impedindo que o sangue chegue naquela região e cause um tempo de enchimento capilar adequado. Hipovolemia, né? Ou seja, você está tendo, por exemplo, um choque, tudo bem, um choque hemorrágico, onde você está perdendo muito sangue e aí você não tem volemia adequada para que você mantenha um enchimento capilar adequado. Baixo débito cardíaco, obstrução arterial, são todas condições patológicas do sistema cardiovascular que vão cursar com maior tempo de enchimento capilar e então uma má perfusão periférica. E aí, juntando esses 3 itens que a gente observa no paciente, a gente consegue fazer o exame desses 3 e falar com propriedades que aquele paciente tem ou não uma boa perfusão periférica. Tudo bem? E para finalizar aqui sobre extremidades, baqueteamento digital, né? Porque lembre que o baqueteamento digital, apesar dele não ter uma etiologia totalmente conhecida, as correlações, né, são que pacientes que têm problemas de oxigenação periférica, eles têm o surgimento de baqueteamento digital, né? Então problemas pulmonares, problemas cardíacos, né, da microcirculação ali da área do leito ungueal, vai fazer com que você tenha um aumento da angulação das unhas, né, que o normal é 160 graus. O aumento dessa angulação da unha, né, aqui na região da prega ungueal, com a falange distal, surge o baqueteamento digital ou as unhas hipocráticas, né, em vidro de relógio, também fazendo com que a gente pense que aquele paciente tem um problema de oxigenação, né? E se ele tem um problema de oxigenação, pode ser uma cianose central, ou seja, pode ser um problema pulmonar ou cardíaco fazendo com que isso aconteça. Tudo bem? E o edema, né, gente?
Eu falei, quando a gente falou lá em pele, a gente falou rapidamente, eu falei que ia falar um pouco mais para vocês sobre edema aqui no sistema cardiovascular. Por quê? O que é edema? Edema é quando a gente tem um extravasamento de líquido, né, das artérias ou das veias para o espaço intersticial. Quando esse sangue extravasa para o espaço intersticial, esse líquido ele começa a se acumular nesse espaço. E o acúmulo de líquido no espaço intersticial a gente chama de edema, tudo bem? E aí a gente lembra que o edema pode ser tanto por um aumento da pressão hidrostática arterial, ok? Ou uma diminuição da pressão coleidosmótica arterial, que mantém esse meio de concentração adequado entre o sistema venoso capilar e o espaço intersticial. Tudo bem? E aí a gente tem um edema. Semiologicamente, o que importa para a gente? Que a gente saiba caracterizar esse edema. Tudo bem? Então, quando a gente está de frente para um edema, o que a gente tem que saber sobre ele? Que a gente tem que caracterizar? Primeiro, a intensidade do edema, né, gente? A intensidade do edema, a gente tem alguns métodos de avaliar. Por exemplo, aqui nessa tabela, ó, nós temos um método que é um método mais subjetivo e um método que é mais objetivo, tudo bem? O que é mais subjetivo? O mais subjetivo é o sinal de Cacifo, tudo bem? Onde a gente vai fazer uma pressão, né, principalmente uma proeminência óssea ali da região que está edemaciada, e vai observar o grau de magnitude, tudo bem, da depressão feita e a extensão, ok? Ou seja, o tempo que leva para aquele sinal de Cacifo, aquela depressão desaparecer. E aí nós podemos classificar o edema de 1 até 4 cruzes. 1 cruzes é uma leve depressão, né, que desaparece quase de imediato quando a gente para de aplicar a pressão local. 2 cruzes, você tem uma depressão de até 4 milímetros, né, e desaparece em até 15 segundos. 3 cruzes, uma depressão de até 6 milímetros, que desaparece em 1 minuto. E 4 cruzes, uma depressão de até 1 centímetro, tudo bem? E que desaparece entre 2 e 5 minutos. Ou seja, você faz uma pressão, por exemplo, na região do maléolo medial, em um pé edemaciado, você tem uma depressão visível, tudo bem? E fica lá, ó, 1 minuto, 2 minutos, 3, demora um pouco para essa depressão ela retornar para o local. Isso é um edema 4 cruzes de 4 cruzes, tudo bem? Pelo sinal de Cacifo. Só que esse sinal é muito subjetivo, né? Porque pode ser que eu diga que é 3 cruzes, você fale que é 2 cruzes, fica um pouco meio subjetivo. E a gente tem também uma avaliação objetiva do edema. Como é que a gente faz uma avaliação mais objetiva do edema? A gente faz aqui por essa classificação, né, de Godet, onde mais 4 é onde você tem um edema até o tornozelo, tudo bem? 2 cruzes você tem um edema que vai até o joelho. 3 cruzes você tem um edema que vai até a raiz da coxa. E 4 cruzes é a anasarca, o edema generalizado em todo o corpo. E aí assim, de forma objetiva, a gente consegue classificar como é que está o edema desse paciente, tudo bem? E aí a gente pensa, relacionando aqui para o sistema cardiovascular, para as causas cardíacas de edema, né? E aí a gente pensa principalmente em quê? Cardiomiopatias, arritmias, mas principalmente, gente, em insuficiência cardíaca direita. Porque lembrem, o sangue, todo o sangue que está no nosso corpo tem que ir para onde? Tem que ir para as câmaras direitas do coração. Todo, porque você vai ter o sangue ou desembocando na veia cava superior ou na veia cava inferior. Para ter o retorno venoso desse sangue para onde? Para o átrio direito, para ir para o ventrículo direito e assim ser impulsionado para a artéria troncopulmonar para ser reoxigenado, não é isso? Ou seja, se todo o sangue tem que ir para as câmaras direitas, imagine uma câmara direita insuficiente. Uma câmara direita que não consegue armazenar aquele sangue adequadamente. Você vai ter o quê? Você não vai conseguir armazenar adequadamente o sangue, não vai conseguir jogar adequadamente esse sangue para a circulação pulmonar, então você vai estar sempre retendo sangue nas câmaras direitas do coração. Se você aumenta a pressão das câmaras direitas do coração, automaticamente você aumenta a pressão de quem? Aumenta a pressão das veias cavas também. E aumenta a pressão de quem? De quem desemboca nas veias cavas, ou seja, em todas as veias periféricas. E aí esse aumento de pressão no sistema venoso, porque o coração direito está insuficiente, faz com que você tenha um aumento de pressão hidrostática dentro da veia. E a pressão hidrostática aumentada faz com que você tenha a passagem do líquido que está dentro da veia para o espaço intersticial, não é isso? As forças de Stalin que mantêm a homeostase ali do sistema arteriovenoso.
e aí você tem edema sendo formado, ok? Aqui é uma imagem, né? Aqui a gente tem o sinal de cacifo, tudo bem? E aqui nós temos criancinhas com anasarca, você vê um edema bem generalizado por todo o seu corpo. Beleza? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Me falem aí. Beleza. Então vamos seguir, né, pessoal? Até agora tranquilo, vamos seguir. Pessoal, nosso próximo tópico, depois que a gente avalia a perfusão periférica, edema, baqueteamento digital, a gente vai analisar a estase jugular, ok? Ou turgência jugular e os pulsos venosos jugulares, tudo bem? Entendam que o que é estase jugular? Estase jugular é o aumento da quantidade de sangue retida na veia jugular, na jugular interna. E aí vocês têm que entender primeiro que, para que a gente avalie a estase jugular, o paciente tem que estar a 45 graus. Por quê? Porque é normal que um paciente tenha estase jugular se ele está em decúbito dorsal, tudo bem? Então, é normal que você tenha um aumento da retenção venosa aqui na região jugular se o paciente está deitado, porque o paciente está deitado, não tem ação da gravidade, não é? Ajudando com que você tenha um retorno desse fluxo venoso para o átrio direito. E aí, como você não tem uma comunicação entre o átrio direito e a jugular, você está deitado, é normal que você tenha um enchimento, uma estase jugular, entendeu? Agora, se o paciente, como é que a gente avalia a estase jugular patológica no paciente? Ou o paciente tem que estar deitado em 45 graus, tudo bem? Ou ele tem que estar sentado ou em pé, ok? Porque se o paciente está em 45 graus ou está sentado, não é para esse paciente ter uma turgência jugular, não é para ele ter estase jugular. Se tem estase jugular com o paciente sentado ou em 45 graus, indica condições patológicas. E para que vocês entendam isso, vocês têm que entender uma coisa antes. Percebam só essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é muito legal porque ela traz como é que funciona o sistema jugular, veia cava superior, átrio e ventrículo direito. Veja só que aqui nós temos o coração, ó, tá vendo? Entre o ventrículo direito e o átrio direito, a gente tem a válvula tricúspide, não é isso? Só que quando a gente pega ali ó, o átrio direito aqui, nós temos quem chegando no átrio direito? A veia cava inferior, chegando embaixo, e a veia cava superior, chegando em cima, não é isso? E da veia cava superior, quem a gente tem? Nós temos que a veia cava superior está desembocando nela a jugular interna, não é isso? Por que a gente usa a jugular interna como referência? Tá travando aí, gente? Vocês perderam alguma parte? Deve ser alguma oscilação na internet. Veja aí se já está normalizado. Voltou agora, Maria? Tá de boa? Beleza, deve ter sido alguma oscilação na internet. Então vamos lá. Ó. Voltando para o que eu queria falar para vocês. Quando você pega o átrio direito do coração, a veia cava superior e a jugular interna, olha essa imagem aqui. Por que a gente avalia sempre a jugular interna para ver se está jugular e não a externa? Porque perceba que a jugular externa ela desemboca aqui ó, na veia subclávia para cair para a veia cava superior. Já a jugular interna não, ela é mais retificada, né, com o sistema veia cava superior e átrio direito. Olha aqui a jugular interna ou externa e olha a jugular interna aqui. Então a gente sempre analisa a turgência jugular pela veia ou pela jugular interna, tudo bem? E o que é que vocês têm que entender aqui? Veja que entre o átrio direito, a veia cava superior e a jugular interna não tem nenhuma válvula. O que isso significa? Significa que repercussões no átrio direito vão ser transmitidas para a veia cava superior
que vão ser transmitidas para o sistema jugular interno. Então, a gente não consegue inspecionar o átrio direito, obviamente, não é isso? Nós não conseguimos fazer uma análise do átrio direito diretamente, mas a inspeção, a gente consegue fazer uma análise de quem? Da jugular interna. Como entre a jugular interna, a veia cava superior e o átrio direito, nós não temos nenhuma barreira entre elas, é um sistema só, jugular interna, veia cava superior, átrio direito é um sistema só vai ter um sistema de válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito, as repercussões do átrio direito vão ser transmitidas para a veia cava superior e para a veia jugular interna. Então, através da inspeção da jugular interna, nós temos como ter ideia das patologias que estão acometendo a região das câmaras direitas do coração. Tudo bem? E a primeira delas é a estase jugular. Porque lembrem, a estase jugular é quando a gente vai ter isso aqui, ó. Um paciente que está em pé, tá vendo? E um paciente que está deitado a 45 graus. Olhe como é que está a jugular interna desse paciente, ó. Bem túrgida, não é isso? Não é para ela estar assim, porque ele está semi-sentado em 45 graus. Então é para você ter um retorno venoso adequado. Se você não tem um retorno venoso adequado, indica que ou você está tendo patologias que façam com que você não tenha um retorno venoso adequado, por exemplo, uma compressão da própria veia jugular, ou patologias do próprio coração que fazem repercussão no sistema jugular. Então, por exemplo, a gente pode ter insuficiência cardíaca congestiva. Uma insuficiência cardíaca congestiva, o que é que isso vai falar para a gente? Por exemplo, o coração direito está insuficiente. Ele não consegue se distender adequadamente para receber aquele sangue e nem consegue contrair adequadamente para ejetar aquele sangue. Então vai ficar sempre sangue retido nas câmaras direitas do coração. Então vai aumentar a pressão do ventrículo direito, consequentemente aumenta a pressão do átrio direito. E a pressão do átrio direito é semelhante a quem? Semelhante à pressão da cava superior e da jugular. Então, onde você tem uma insuficiência cardíaca direita, você vai ter um aumento de pressão dessas câmaras direitas, porque vai ficar sangue retido nessas câmaras, porque ele não consegue nem se distender para acomodar aquele sangue e nem contrair adequadamente para ejetar aquele sangue, então sempre fica sangue retido, fazendo com que você tenha um aumento de pressão naquelas câmaras e, consequentemente, um aumento da pressão na jugular. Então, o sangue na jugular vai estar em estase, né? Vai estar parado, vai estar túrgido, cheio de sangue, que não deveria estar, indicando para a gente que a gente tem uma insuficiência cardíaca direita. Ok? A gente vai ter valvopatia tricúspide, disfunção sistólica e diastólica do ventrículo direito, tamponamento cardíaco, né, gente? Porque lembre, o coração está envolvido por quem? Pelo pericárdio. Se você tem um derrame pericárdico, né, um tamponamento cardíaco, vai estar cheio de sangue no pericárdio. O coração ele não vai conseguir se distender para acomodar o sangue, porque o tamponamento cardíaco, o sangue que está no saco pericárdico, vai estar comprimindo o coração. Então, um tamponamento cardíaco pode dar uma restrição de enchimento de câmaras direita, aumentar a pressão nessas câmaras e, consequentemente, pelo sistema de comunicação átrio direito, veia cava superior e jugular interna, dá uma estase jugular ou turgência jugular, são sinônimos, ok? Então vamos lá. Após avaliar a estase jugular, aqui um dos pontos altos da aula, ok, pessoal? Lembrem que, como esse sistema jugular ele tem as variações de pressão iguais às câmaras direitas do coração, a gente pode avaliar as ondas de pulso venoso jugular, ok? Que é esse gráfico aqui, tudo bem? Antes disso, eu quero falar umas coisas para vocês sobre esse gráfico. Quando eu falar para vocês em ascensio A, ok? Na A, esse A aqui não quer dizer esse pico, quer dizer toda essa onda ascendente, tudo bem? Então, tudo isso aqui é A, ó. Toda essa onda ascendente é A. Quando eu falar em descensio X, não é essa parte menor aqui, é toda essa onda que desce. Todo esse descensio aqui é o descensio X. A mesma coisa o V, né? Quando eu falar em ascensio V,
não é o pico que é o V, é toda a onda que ascende. E quando eu falar de descência, o Y é toda a onda que decresce. Ok? Essa aqui é a imagem clássica das ondas venosas jugulares. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Primeiro, isso aqui, ok? Isso aqui que sobe no A, que desce no X, que sobe no V, que desce no Y, esqueçam esse gráfico. Imagine que você está olhando o pescoço do seu paciente. Então, a depender do comportamento do coração, você vai ter o pescoço, quando você for avaliar a jugular, subindo a onda jugular, descendo a onda de pulso venoso jugular, subindo, descendo. Você vai ter um comportamento, olhando ali a jugular do paciente no pescoço, que vai ser o reflexo desse gráfico aqui. E sabendo como é que deve se comportar essas ondas venosas jugulares, sabendo como elas se comportam normalmente, em determinadas patologias que acometem o sistema cardíaco, a gente começa a ver, tudo bem? Inspecionar mesmo, olhando o pescoço, as alterações dessas ondas. E as alterações dessas ondas vão sugerir para a gente quais são as causas que podem estar acontecendo. Então, antes disso, vamos entender o que é cada uma dessas ondas. Então, vamos lá para o ciclo cardíaco, gente. Lembrem que, no final da diástole, qual é a última fase da diástole? Nós temos a sístole atrial, não é isso? Então, nós temos o relaxamento ventricular, ok? E aí, posteriormente a esse relaxamento, a esse recebimento do sangue para o ventrículo direito, quem ejeta a última parte para que você consiga encher completamente o ventrículo direito é quem? É a contração do átrio, para ejetar a última quantidade de sangue para o ventrículo direito. Só que percebam que, quando o átrio contrai para ejetar o sangue para baixo do ventrículo direito, imagine que você está cheio de água aqui e você faz isso aqui, ó. O sangue vai descer. Só que o sangue também vai subir. Não é isso? O sangue também sobe. Porque não existe uma barreira entre o átrio direito, a cava superior e a jugular interna. Então, quando o átrio contrai na sístole atrial, tanto o sangue desce para o ventrículo direito, né, na última fase da diástole, tanto o sangue também sobe. Sobe para onde? Para o sistema cava superior e para o sistema jugular interno. Então, a primeira onda, o primeiro ascensio A, tudo bem? Tem a ver com a sístole atrial. Então, quando a gente tem a sístole atrial, na última fase da diástole, nós temos uma onda venosa, a gente vai ver já um vídeo, que corresponde à sístole atrial. Depois que a gente tem a sístole atrial, o que acontece? O átrio está vazio, né? O último sangue que estava no átrio desceu para o ventrículo, o sangue subiu, e o que é que vai acontecer no átrio? Se o sangue está aqui agora, o sangue subiu para a região do jugular. Quando você tem a contração atrial, esse sangue retorna de volta para o átrio. Então você vai começar a decrescer a onda de pulso jugular. Decresce, 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 até que você tem isso aqui, ó. Você tem uma C. Você tem essa ondinha C aqui. Essa ondinha C quer dizer que, após a contração atrial, o sangue subiu, aumentou a onda de pulso venoso e o sangue começou a retornar de volta para o átrio. Retornando, caindo no átrio e caindo no ventrículo. Caindo no átrio e caindo no ventrículo. Só que lembrem que, posteriormente à sístole, ou à diástole, nós temos que ter a sístole. E antes que aconteça a sístole, o que é que acontece? Você tem um fechamento das válvulas atrioventriculares, ou seja, tem um fechamento da mitral e da tricúspide. Então o sangue que estava descendo, 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 novamente para o átrio, ele encontra uma tricúspide fechada, ok? A tricúspide fecha. E aí o sangue bate na tricúspide e faz uma leve elevação, tudo bem? E continua a encher o átrio, tudo bem? Então esse C aqui, que corresponde ao fechamento da tricúspide, C de Closure, tudo bem? Que corresponde ao fechamento da válvula tricúspide, ele é virtual. A gente não vai conseguir ver aqui no pescoço do paciente, tudo bem? A gente consegue ver a onda A e o descêncio X, que é toda a situação de relaxamento atrial e enchimento atrial, a onda X, tudo bem? Então, ok, recapitulando. Você teve a contração atrial, você teve a primeira onda A, tudo bem? Depois que você contraiu o átrio e você teve a primeira onda ali no pescoço, na jugular,
esse sangue vai começar a descer novamente para a região do átrio. Então o sangue vai descendo, e você tem todo o decêncio X, que vai corresponder ao sangue retornando para o átrio, ok? Onde você vai ter um relaxamento atrial. O átrio relaxa depois da contração atrial para receber novamente o sangue. O sangue de onde? Da jugular, da veia cava superior e da veia cava inferior. Então, na jugular, você tem o sangue decrescendo no pescoço do paciente. Você tem esse leve aumento aqui, virtual C, que marca o fechamento da tricúspide. Então, o sangue daqui até aqui está caindo do átrio para o ventrículo também. Depois do fechamento da tricúspide, ele começa a cair, mas só encher o átrio apenas. E aí você vai ter o novo ascensio, o ascensio V, que indica o quê? Indica principalmente a sístole ventricular. Mas aí você pensa comigo, a sístole ventricular, as válvulas atrioventriculares não tem que estar fechada? Sim, as válvulas estão fechadas, porque você vai ter a sístole ventricular, o sangue do ventrículo direito vai sair para a artéria pulmonar, tronco pulmonar para a circulação pulmonar, e o sangue do ventrículo esquerdo vai sair pela aorta para a circulação sistêmica. E para isso as semilunares estão abertas, a pulmonar e a aórtica, e a tricúspide e a mitral estão fechadas para o sangue não regurgitar. Só que entenda, aqui em cima é meu átrio direito e aqui é o meu ventrículo direito e aqui é a tricúspide. Quando o ventrículo direito contrai para o sangue ir para a artéria troncopulmonar para ganhar a circulação pulmonar, esse sangue sai pela artéria, mas esse sangue também bate embaixo da válvula tricúspide fechada. E o que é que aconteceu antes? O átrio está relaxado e estava recebendo todo o sangue. Então, quando você tem a sístole ventricular direita, o átrio direito está cheio de sangue aqui, só esperando a tricúspide abrir para retornar e encher novamente o ventrículo para continuar o ciclo cardíaco. Então, quando você tem essa sístole ventricular e o sangue sai para a artéria pulmonar, o sangue também bate na tricúspide fechada. Imagine que o sangue está todo aqui no átrio direito. Quando você bate na tricúspide fechada, ela dá uma leve mudança de posição para cima, tudo bem? Você faz isso aqui. E esse sangue que está aqui, ele também sobe levemente. E aí você tem o segundo ascensio, que é o ascensio V. Tudo bem? Que marca o quê? Marca o enchimento atrial, o átrio já está cheio. O átrio está cheio, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a sístole ventricular com a tricúspide fechada. O sangue vai bater na tricúspide fechada e vai elevar um pouquinho a coluna de líquido que está em cima da tricúspide no átrio direito, fazendo com que você tenha um aumento de pressão no átrio direito, na cava superior e, consequentemente, na jugular. Então, você vai observar uma primeira ascensio, depois você desce um pouco, e um segundo ascensio V, que indica a sístole ventricular com a tricúspide fechada. E aí, depois que você teve a sístole ventricular, as válvulas atrioventriculares vão se abrir para novamente as câmaras ventriculares esquerdas e direitas se encherem. E aí você vai ter todo o decêncio Y, que é onde a tricúspide abre, e o sangue que estava no átrio direito do coração retorne para o ventrículo direito. E tudo se inicia novamente. Então, é tudo isso que está acontecendo quando você está olhando para o pescoço do paciente e observando o pulso jugular dele. 45 graus, cabeça lateralizada a 30 graus, analisando a jugular interna. A gente vai fazer muito isso nas nossas monitorias práticas, tudo bem? Para reconhecer o padrão normal. E hoje a gente se atenta muito às condições patológicas que a gente pode ter quanto a isso. Então, recapitulando, né? Você vai ter um primeiro ascensio A, que é a sístole atrial. Depois que você tem a sístole atrial, você vai ter o átrio relaxando, né? E recebendo novamente aquele sangue. Então, a onda, você vai ter o decêncio X. Então, o sangue ele vai descer. Quando você tem o decêncio X e você tem a sístole ventricular com a tricúspide fechada, você tem o ascensio V, que é a sístole ventricular com a tricúspide fechada, que aumenta o eixo de posição da tricúspide, né? Fazendo com que você tenha uma leve elevação da coluna de sangue no átrio direito. E, posteriormente, você tem o decêncio Y, onde a tricúspide abre, todo o sangue que estava no átrio, na veia cava superior e na jugular, cai dentro do ventrículo direito. Tudo bem, pessoal? E, para as provas, vocês têm que saber isso aqui também. Ó. Como a gente correlaciona
as bolhas cardíacas com o pulso venoso jugular. Mesma coisinha, tá vendo? A mesma onda, ó. Ascenso A, descenso X, ascenso Y, descenso Y. Ascenso V, descenso Y. Começa de novo. Ascenso A, descenso X, ascenso V, descenso Y. Começaria tudo de novo. Tá vendo que é uma onda que se repete, tá vendo? Então, onde é que está B1? B1 não é um fechamento das válvulas atrioventriculares, causa B1. Quando é que você tem um fechamento das atrioventriculares? A tricúspide e a mitral fecha. Então, na onda de pulso jugular, onde é que vai estar B1? Vai estar aqui bem no C, né? Porque a tricúspide fecha, o sangue está descendo, bate na tricúspide e tem uma leve subidinha. Então, aqui vai estar B1, tudo bem? Bem na região da onda C. E onde é que vai estar B2? B2 é o fechamento das semilunares. As semilunares fecha quando? Fecha quando ocorre toda a sístole ventricular. Então, onde é que vai estar a B2? Então, você vai ter a sístole ventricular aqui, ó, no ascenso V. E depois que você tem a sístole ventricular, que você cessa a sístole ventricular, as semilunares, elas fecham, não é isso? Para as atrioventriculares abrirem. Então, aqui no topo da onda V, nós temos B2, que é o fechamento das válvulas semilunares. E aí você correlaciona B1 e B2 com as ondas de pulso jugular. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Vamos lá. Ficou dúvida o que corresponde cada uma? Eu quero que vocês tenham em mente que a gente está olhando o pescoço do paciente. Ok? Eu vou até mostrar um vídeo para vocês, para que vocês entendam o que é que eu estou vendo. Ó, tá vendo? É isso aqui que a gente vai ver no paciente. A onda de pulso, tá vendo? Ali é a jugular interna dele. É isso que a gente está avaliando, ó. Ascensio, descensio, ascensio, descensio, ascensio. Como essa pulso jugular se comporta no pescoço do paciente. É isso que a gente está analisando, tudo bem? Aquele gráfico é só uma representação gráfica do que está acontecendo, mas eu quero que vocês tenham em mente que ascensio A, descensio X, ascensio V, descensio Y, você está olhando o pescoço do paciente e não esse gráfico aí. Dúvidas? Beleza, vou seguir então. Depois que a gente sabe as ondas de pulso jugular normal, a gente vai ver a alteração de cada uma dessas ondas, ok? E aí a gente consegue, através da inspeção dessas ondas, correlacionar com vários achados patológicos que podem estar acontecendo nas câmaras direitas daquele paciente. Então vamos primeiro às alterações da onda A, ok? As alterações da onda A, o que é que a gente vai ter? Rapidinho. Pronto. Primeira alteração de onda A que a gente tem, gente, é uma onda A gigante, ou seja, o aumento da onda A. A onda A gigante, ela é constante. Ou seja, o que é a onda A? A onda A não é a sístole atrial, tudo bem? O que é que vai fazer com que você tenha um aumento de volume sanguíneo na jugular quando você tem a sístole atrial? Estenose tricúspide, trombo em átrio direito, hipertrofia de ventrículo direito e hipertensão pulmonar. O que tudo isso tem em comum? Imagina uma estenose tricúspide. Vocês já sabem o que é estenose e insuficiência de válvula, não é isso? Uma estenose tricúspide é quando a tricúspide não consegue abrir adequadamente. Se a tricúspide não abre adequadamente, você não tem um enchimento ventricular direito adequado. O sangue saindo do átrio direito para o ventrículo direito. Porque ela, que era para estar assim aberta, ela está assim, ó, bem estreitinha. Ela tem um problema de abrir, ela está estenosada. Então o sangue não consegue passar adequadamente por ela. Então, quando você tiver a contração atrial, vai ter muito sangue ali no átrio, que não era para ter, porque o sangue não conseguiu descer para o ventrículo direito. A mesma coisa acontece na hipertrofia do ventrículo direito. Imagina um ventrículo direito hipertrofiado, com a camada desse tamanho. Então, a região
interna, né, que abriga o sangue, ela também vai estar diminuída. O que era para ter um espaço assim, vai ter um espaço assim no ventrículo direito, porque as paredes estão hipertrofiadas. Então, o sangue que era para estar ali, não vai estar ali, né, porque você tem uma restrição de enchimento. Então, onde é que o sangue vai ficar? No átrio direito. Hipertensão pulmonar. Quando você tem hipertensão pulmonar, você aumenta o sangue onde? Você aumenta o sangue nas veias, né, pulmonares, e o sangue retorna para a região do átrio direito. Então, tudo isso tem em comum um aumento da pressão do átrio direito. Então, se você tem muito sangue no átrio direito, que não deveria ter, quando esse átrio direito se contrair para dar a onda A, vai subir muito mais sangue do que deveria subir. Não é isso? E aí você vai ter a onda A gigante. E a onda A gigante ela é constante, porque constantemente você vai estar em uma situação de hipertensão atrial direito. Constantemente vai ter muito sangue na região do átrio direito. Então sempre essa onda A vai estar gigante. Tudo bem? Isso é diferente da onda A em canhão. A onda A em canhão, ó, também é representada aqui, tá vendo? Aqui também pode ser onda A em canhão, mas a diferença da onda A em canhão é que ela é intermitente. Uma hora ela está alta e outra hora ela está baixa, tudo bem? Então ela fica oscilando. Uma hora ela vai estar grandona e outra hora ela vai estar normal. Então a onda A gigante ela é constante e a onda A em canhão ela é intermitente. Então, por que a onda A em canhão é intermitente? Porque essa situação de muito sangue no átrio direito, ela não fica constante, tudo bem? Tem vezes que vai ter muito sangue no átrio direito e tem vezes que não. E aí a gente pensa em quê? A gente pensa em BAV, que é bloqueio atrioventricular, e extrasístoles atriais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que para que nosso coração funcione, tem que ter toda uma sincronização elétrica entre o átrio e o ventrículo. Eu não posso contrair um átrio na contração atrial com uma tricúspide fechada, porque eu ia bater na tricúspide e voltar para cima. Ela tem que estar aberta para encher o ventrículo, fechar o ventrículo, contrair e ejetar o sangue. Tudo isso acontece de forma sincronizada. E quem sincroniza isso é o sistema de condução elétrica do coração. Se eu tenho um bloqueio de ramo atrioventricular, um bloqueio atrioventricular, o que é que vai acontecer? Você vai perder a sincronicidade átrio-ventrículo. Então, horas, você vai ter a sístole atrial acontecendo com a tricúspide fechada. Ou por um bloqueio atrioventricular ou por extrasístole. Você vai ter uma sístole atrial, beleza, o sangue desceu. E antes de você relaxar, acontecer todo o ciclo para que você tenha nova sístole atrial, você tem outra precocemente. Então você contrai e contrai novamente. Só que essa segunda contração, que a gente chama de extrasístole, uma sístole a mais, vai acontecer com a tricúspide fechada. Então o sangue que era tanto para descer e subir também, só que principalmente descer, ele vai bater na tricúspide fechada e subir todo. Vai fazer com que você tenha uma onda A em canhão, um aumento de amplitude da onda A. Aqui no pulso venoso vai estar bem aumentado. Né? Horas vai estar bem aumentado e outras horas vai estar normal. Onda A em canhão, intermitente. Horas vai estar aumentado, horas não. Indicando bloqueio atrioventricular ou extrasístoles atriais, onde você vai ter uma contração atrial com a tricúspide fechada. Tudo bem? E a onda A ela também pode estar ausente, né, gente? Se a onda A é a sístole atrial, quando é que a onda A vai estar ausente? Quando você não tiver sístole atrial. E quando é que você não tem sístole atrial? Na fibrilação atrial. Na fibrilação atrial você tem o átrio sendo constantemente estimulado. Então você não consegue ter uma estimulação vagarosa para contrair. Você tem uma fibrilação, ele fica fibrilando. Tudo bem? Se você fibrila, você não consegue fazer sístole. Se não tem sístole, não tem onda A. Então, a ausência de onda A, quando você for analisar o pulso venoso jugular, indica uma fibrilação atrial. Ok? Então, a onda A pode ser gigante, ela é constante, como hipertrofia do ventrículo direito, hipertensão pulmonar e estenose tricúspide. A onda A pode ser em canhão, que diferente da gigante, ela é intermitente, indicando bloqueio atrioventricular direito e extrasístoles atriais. E a onda A ela pode estar ausente, indicando uma fibrilação atrial. Ok? A onda V agora, gente. A onda V ela diz o quê?
A onda V, ela fala sobre a sístole, não é? Ventricular com a tricúspide fechada, onde o sangue bate na tricúspide fechada, a tricúspide aumenta a sua amplitude, não é? E o sangue que está aqui em cima ele também sobe um pouquinho, dando um pequeno ascensio V, que é menor que o ascensio A. A onda A, a onda V, ela pode estar gigante. Quando é que uma onda V pode estar gigante, gente? Super fácil, né? Se a onda A está gigante quando você tem uma estenose tricúspide, que você vai ter um acúmulo de sangue na região do átrio, onde não deveria ter, onde é que a onda V está gigante? Na insuficiência tricúspide. Ou seja, a tricúspide fecha e a tricúspide tem que se manter fechada na contração ventricular, para o sangue do ventrículo direito sair para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo para a aorta. Imagine que quando você contrai, a tricúspide não consegue se manter fechada. Se ela não consegue se manter fechada, ela está insuficiente. Você contraiu o ventrículo direito, a tricúspide abre. E o sangue que deveria sair pela artéria pulmonar, tronco pulmonar, ela agora tanto sai pela artéria tronco pulmonar, mas também retorna para o átrio direito, aumentando a pressão do átrio, que já está cheio de sangue, né? Porque ele já teve seu relaxamento atrial concomitantemente com a sístole ventricular. Enquanto os ventrículos contraem, os átrios relaxam para se encher de sangue, para depois que os ventrículos ejetarem o sangue, as atrioventriculares se abrem e todo o sangue que já está aqui caia para dentro do ventrículo e tudo aconteça normalmente. Se a válvula tricúspide ficou insuficiente, você teve a sístole ventricular direita, ela se abriu quando não era para abrir e o sangue que deveria sair apenas pela artéria troncopulmonar retornou para o átrio direito e, consequentemente, retornou para a cava superior e para a jugular. Você tem uma onda V gigante, tudo bem? Que acontece quando você tem a insuficiência tricúspide. E o barato disso é como é que você sabe se é uma onda V ou uma onda A gigante. Porque lembrem que a onda V acontece, né? Quando você tem um pico da onda V, o que é que acontece? Fechamento das semilunares. E o fechamento das semilunares, não é isso? Você tem B1. Então, se você ausculta junto, você tem B2, não é isso? Você tem B2. Então, quando você ausculta junto, você vai ouvir B2. E se eu não quiser auscultar, como é que eu posso saber também que é uma onda V e não uma onda A? Você pode palpar o pulso carotídeo. Porque o pulso carotídeo não é a sístole ventricular do sangue saindo, não é isso? Não é o pulso carotídeo. A onda V é o quê? Também é na sístole ventricular. Então, concomitantemente, quando você tiver um aumento da amplitude e você palpar o pulso, esse aumento da amplitude coincidir com o pulso, você sabe que aquele aumento de amplitude está acontecendo na sístole ventricular. E na sístole ventricular, se você está tendo aumento de pulso, só pode ser quem? Só pode ser a onda V, não é isso? Porque a onda A em canhão é na sístole atrial. Se a onda A acontece e você palpa o pulso, você não sente o pulso enquanto a onda A aumenta. Porque o pulso só vai acontecer na sístole ventricular e não na sístole atrial, que marca a onda A. Então a onda V gigante ela é concomitantemente com o pulso carotídeo. Tudo bem? E aí a gente diferencia, não é? Ah, é um pulso carotídeo ou é um pulso venoso? Vocês têm que ter isso em mente. Se vocês verem uma pulsação no pescoço, vocês têm que saber se é um pulso arterial ou um pulso venoso. Será que é uma onda A em canhão, uma onda Y em canhão? Ou será que ali é a carótida? Como é que vocês vão saber? Vocês têm que saber diferenciar um pulso carotídeo de um pulso venoso. Lembrem, né? Pulso carotídeo é monofásico, acontece apenas em uma fase só. Você tem isso aqui, ó, pronto. O pulso venoso ele é biotrifásico, tá vendo? Então ele é bifásico porque tem a fase A e a fase V. E ele pode ser trifásico se a fase C ela tiver um pouco aumentada também, ok? O pulso carotídeo ele é palpável, a gente sente, o pulso venoso não. Se você topa aqui no pulso venoso, você não sente a pulsação, ok? Você não sente a pulsação. A compressão na base do pescoço, se você comprime a base do pescoço, o sangue não vai subir. Se o sangue não vai subir, acaba o pulso. Você fica túrgido aqui na região porque o sangue não desce e não fica pulsando. Diferente da carótida. A carótida, você comprimindo a base do pescoço, o pulso ainda continua. A inspiração, gente. O pulso carotídeo não se altera com a inspiração, já o pulso venoso diminui com a inspiração, ok? Porque quando você inspira, você diminui a pressão intratorácica.
Se você diminui a pressão intratorácica, você aumenta o retorno venoso. Então o sangue que estava aqui se acumulando para um pulso venoso alto, ele retorna. Então o pulso venoso ele fica pequeno. Então a inspiração diminui o pulso venoso. E a mudança de postura, né? Não se altera no carotídeo e o pulso venoso sofre alteração. O pulso venoso diminui quando? Quando você está em pé ou sentado, porque o sangue pela gravidade desce. Então o pulso aqui da veia jugular ela fica menor. E quando é que ele aumenta? Em decúbito dorsal, porque você mantém uma pressão igualada, né? Então você tem uma estase jugular fisiológica, ok? E trazendo novamente o vídeo que eu mostrei para vocês, né? Aqui a gente tem uma onda A, ok? Ó, você tem um aumento de onda A e ela é constante, tá vendo? Então ela é canhão ou gigante, é uma onda A gigante, ok? E aí falando, né, sobre agora o descenso Y, ok? Ó, o descenso Y ele marca o quê? Marca a abertura das atrioventriculares, não é isso? E o sangue retornando dos átrios para os ventrículos. O que é que pode acontecer? Você pode ter uma queda, ok? Uma queda do pulso que está mais vagarosa, que não está caindo adequadamente, que é a situação aqui, ó. Você deveria cair assim, o pulso. Aí ele cai mais vagarosamente. Ou você pode ter uma queda muito abrupta do pulso. A primeira situação é onde você tem uma onda Y atenuada, ok? Onda Y atenuada, onde ela decresce bem vagarosamente, porque o sangue não consegue, quando o átrio ventricular se abre, sair do átrio direito para o ventrículo direito. Então o que pode estar acontecendo? Um problema de abertura da válvula tricúspide. Você pode estar tendo uma estenose tricúspide ou uma hipertrofia do próprio ventrículo direito. Se você tem hipertrofia do ventrículo direito, você não tem uma diminuição de pressão muito grande ali naquela região para o sangue cair adequadamente. Não é isso? Então o sangue cai vagarosamente até encher aquele espaço reduzido. Você tem uma onda Y atenuada. Ou, em contraste, você pode ter uma queda muito abrupta do sangue quando essa atrioventricular, no caso a tricúspide, se abrir. O que pode estar acontecendo ali? Pode estar acontecendo uma alta pressão no sistema atrial e jugular. Por exemplo, pericardite constritiva, cardiopatia constritiva e disfunção grave do ventrículo direito. Ou seja, o ventrículo direito não conseguiu acomodar muito sangue, então o sangue ficou retido no átrio direito. O átrio direito ele fica com uma pressão muito grande. Se o átrio direito ficar com uma pressão muito grande, a gente vai ter o quê? Um aumento da onda V, não é isso? E aumento da onda A também, porque tem muito sangue ali. E o que acontece quando você tiver a onda Y? A onda Y ela vai ter uma queda muito abrupta, né? Um descenso muito abrupto, porque quando a válvula tricúspide abrir para esse sangue retornar, tem tanto sangue aqui pressionando que quando abre tudo cai de uma vez só. Onde era para cair em um fluxo, como tem muito sangue aqui, um aumento de pressão no átrio direito e no sistema cava superior e jugular, quando você abre a tricúspide, todo o sangue cai rapidamente, porque a pressão está muito grande aqui em cima. Isso vai fazer com que você tenha uma queda abrupta da onda Y, né? Concomitantemente com a onda A grande e uma queda abrupta da onda Y, você pensa em situações de alta pressão ventricular direita, no caso atrial direito. Tudo bem? E aí a gente tem esse sinal aqui, que é o sinal de Lancise, né? Onde você vai ter um descenso abrupto e uma onda V proeminente. Então, tanto a onda V está proeminente, porque tem muito sangue. Então, quando você tem a sístole ventricular, o sangue que está aqui sobe, fazendo uma onda V proeminente. Tanto quando você abre, o sangue cai abruptamente. Isso quer dizer o sinal de Lancise. Então, você observa no pescoço um crescimento maior da onda V e um decréscimo abrupto da onda Y. Sinal de Lancise, que indica disfunção grave de ventrículo direito, onde você vai ter altas pressões de átrio direito. Tudo bem? E aí, dois sinais importantes que vocês precisam saber. O primeiro sinal é o sinal de Kussmaul. O sinal de Kussmaul é o seguinte, ó. Como é que acontece? Você vai ter aumento da pressão venosa jugular, ok? Ou do limite superior do pulso, a inspiração profunda. Então o pulso era para vir até aqui, ó. Vem até aqui, desce. E aí do nada, quando você inspira,
esse pulso vem até cá em cima, ó. Vem até cá em cima. Você aumenta o limite superior do pulso. Não é isso por quê? O que está acontecendo aqui no sinal de Kussmaul, gente? Paciente em 45 graus, o que é que acontece? Quando a gente inspira profundamente, vai acontecer o quê? Você reduz a pressão intratorácica, não é isso? Para o ar entrar. A pressão dentro tem que estar menor. Se você reduz a pressão intratorácica, você diminui a pressão ali sobre as veias pulmonares, então você facilita quem? Se as veias pulmonares não estão sendo pressionadas. Você facilita o retorno venoso. Para onde? Para o átrio direito, não é isso? Então você aumenta a pressão das câmaras direitas, tanto de átrio quanto do ventrículo direito, tudo bem? E se você aumenta a pressão das câmaras direitas, você tem um aumento de quem? Da estase jugular e do pulso venoso, que fica mais visível, tudo bem? E o sinal de Kussmaul é normal, uma coisa, é normal que você tenha um pequeno aumento de pulso quando você inspire. Mas, se você, associado a isso, tiver uma situação de restrição de enchimento de ventrículo direito, como a pericardite constritiva, que eu falei para vocês, que você não consegue ter um ventrículo direito que se dilata adequadamente para receber o sangue, ou que se contrai para ejetar todo o sangue, fica sempre sangue retido, então você tem uma pericardite constritiva, um tromboembolismo pulmonar, o sangue não consegue sair para a artéria pulmonar, retorna e fica retido no ventrículo direito. Ou um infarto de ventrículo direito, ou uma cardiomiopatia restritiva, vai fazer com que você tenha o quê? Que você tenha um paciente que sempre está sujeito a altas pressões de átrio direito. Então, sempre está sujeito a alta pressão de cava, sempre está sujeito a alta pressão de veia jugular. Se você já tem um paciente que já tem uma estase jugular, tudo bem? Ou seja, já tem uma pressão atrial direita muito grande, quando você inspira, essa pressão aumenta mais ainda, porque o que já é grande, o volume que já está grande ali, por causa de uma insuficiência de ventrículo direito, você retorna muito mais sangue para ali e aumenta ainda muito mais. E aí, quando você inspira e você aumenta esse pulso venoso, nós temos o sinal de Kussmaul, que é esse sinal aqui, ó. Ela inspira, ó, onde vai? Então, sempre que ela inspira, ó, ela manteve inspirada, tá vendo? Ó? Inspirou e manteve a inspiração. Ó o pulso como ficou lá em cima, ó. Tá vendo? Novamente, ó. Inspira, o pulso aumenta bem acentuadamente. Ó. Era para vir até aqui, ó. E aí quando ela inspira, ó, daqui sobe até aqui. Então vocês conseguem perceber o sinal de Kussmaul, tudo bem? O outro sinal que a gente tem é o refluxo hepatojugular. O refluxo hepatojugular é o seguinte, gente. Quando a gente entende que todo o sangue ali do sistema gastrointestinal tem que ir para o sistema porta, né? Ou seja, tem que passar pelo fígado, pelo sistema porta, pelo sistema venoso porta. Desse sistema venoso porta, o sangue vai para a veia cava inferior. Da veia cava inferior, o sangue vai para o átrio direito, para o ventrículo direito e ganha circulação pulmonar. Não é isso? O que é que acontece então? Se você faz uma compressão do hipocôndrio direito, que é a região onde está o fígado, e sustenta essa compressão de 10 a 30 segundos, você aumenta o quê? Você faz com que aquele sangue congestionado ali no fígado, ele saia do fígado, do sistema porta, para a cava inferior. Tudo bem? Se sai para a cava inferior, esse sangue vai para onde? Vai para o átrio direito. E se o átrio direito já está... Se você já tem um coração doente, o ventrículo direito não vai conseguir suportar aquele sangue que está chegando a mais do sistema porta pela sua compressão, fazendo com que você tenha um aumento da turgência jugular secundário a uma compressão sustentada do hipocôndrio direito. É um refluxo hepatojugular. É um refluxo onde o sangue venoso sai do fígado para a cava inferior e vai parar lá na jugular, porque é tudo uma comunicação só. Tudo bem? Então, o que é o normal versus o patológico? O normal é quando você pressionar o hipocôndrio direito, você tem um aumento transitório de pulso venoso, tudo bem? Em 1 centímetro. Então, o que era para estar aqui, ele pode aumentar até 1 centímetro, ou um aumento da pressão venosa central em 3 centímetros, tudo bem? A gente vai ver neste instante como é que a gente vê a pressão venosa central.
E o patológico? Se o pulso ficou maior que 1 centímetro ou a pressão venosa central maior que 3 centímetros, a gente tem um refluxo hepatojugular positivo, tudo bem? Sugerindo que há um aumento da pressão venosa no sistema venoso central. Isso sugere o quê? Insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência tricúspide e doenças hepáticas graves como a cirrose, ok? Vamos lá ver o vídeo, ó. Fluxo hepato. Ó. Vejam o pescoço dela, Fluxo gente. hepatojugular. Ok? Repare quando ele fizer a força, a compressão no hipocôndrio, o que é que vai acontecer? Vou apertar. Ó. Olha como ficou bem mais túrgido. Eu vou voltar como estava, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Ok, né? Vou apertar. Olha quando ele aperta a região do hipocôndrio direito. Veja a turgência como aumentou. Vou soltar. Soltou, olha o pulso como diminuiu, tá Vou vendo? apertar. Apertou, olha o pulso como ficou bem mais túrgido. Então vocês observam o pulso, o refluxo hepatojugular positivo, né? Compatível com pacientes com cardiomiopatias constritivas, principalmente de câmara direita, e de doenças hepáticas, né? Graves, como a cirrose. Ok? Então o mecanismo, né? Congestão hepática, você vai ter uma compressão, o líquido vai para a veia cava inferior e vai transmitir para o átrio direito e, consequentemente, para o sistema cava superior e jugular, fazendo com que a gente tenha um aumento da turgência jugular ou estase jugular e um aumento dos pulsos venosos, ok? E, para terminar essa parte de jugular, ok? A gente tem como semiologicamente estimar a pressão venosa central, estimar a pressão que está lá dentro do átrio direito. Como é que a gente faz isso? Normalmente a gente mede colocando um catéter, né? A gente coloca um catéter lá no átrio direito e a gente faz uma medição exata da pressão, como é que está. Mas como é que a gente pode fazer isso de forma, de forma semiológica, né? A gente pode usar o método de Lewis, ok? Então o paciente vai estar em 45 graus, tudo bem? Você vai fazer uma lateralização do pescoço dele em 30 graus e você vai observar o maior ponto de ingurgitação venosa, tudo bem? O maior ponto de ingurgitação venosa você vai colocar uma régua e a outra régua vai estar aqui na região do ângulo de Louis, ok? Você vai traçar essas réguas, ok? E o valor que der daqui do maior ponto, ó, tá vendo que não é essa parte aqui que está no maior ponto, é essa aqui, ó. O valor que der, você vai ver onde é que está aqui na região da régua. E aí você vai marcar, tudo bem? Você vai marcar e digamos que aqui foi 3 centímetros, ok? O maior ponto de ingurgitação venosa, quando você traça um barbante ou algum objeto com uma régua que está aqui no ângulo de Louis, você vai ver que aqui deu 3 centímetros, por exemplo. É 3 centímetros de água a pressão? Não. Por quê? Porque quando você faz isso, você está vendo a pressão daqui até aqui. Ou seja, você está vendo a pressão daqui, ó. Tudo bem? Só que entre o externo e o átrio direito, você também tem sangue aqui. Então o que você está vendo é essa coluna de sangue aqui, ó, até a base do pescoço, ok? Só que entre a base do pescoço e o átrio direito, você também tem as veias chegando lá cheias de sangue. E não está sendo contabilizado aqui. E aí você estima que essa coluna de sangue que está ali internamente, ela tem 5 centímetros de coluna d'água, a pressão delas. E aí você soma com 5, tudo bem? E aí você pega essa medição aqui do ângulo mais alto de ingurgitação venosa, tudo bem? E faz, digamos, deu 3 centímetros. Você soma com 5 e vai dar a pressão venosa central, que é de 1 a 8 centímetros de água ou de 1 a 6 milímetros de mercúrio, tudo bem? Como você vai achar em centímetros de água, para você transformar em milímetros de mercúrio, você só multiplica por 1,36, que vai dar em centímetros de mercúrio quanto foi que você achou, tudo bem? Na prática a gente vê isso melhor, mas entenda que isso, né, não vai ser cobrado de vocês em prova nenhuma. Não é usado usualmente, né, quando você quer medir a pressão venosa central, você usa um catéter realmente dentro do átrio direito, mas é uma manobra que os livros trazem e a gente comenta, né, que pode ser usada a pressão venosa central, ok?
Saindo agora do pulso venoso, a gente tem os pulsos arteriais, ok? E aí no pulso arterial, né, a gente vai ver dois ou três dedos, a gente vai ver o pulso. Normalmente a gente vê o pulso radial. Do pulso a gente vê a frequência cardíaca, né, durante 1 minuto. Não existe isso de 6 segundos vezes 10, de 30 vezes 2, de 15 vezes 4. É sempre durante 1 minuto. E durante esse 1 minuto a gente vai observar a regularidade do pulso e o formato da onda de pulso, tudo bem? E também nós podemos avaliar a simetria de um lado com o outro. Porque se você tiver causas de alteração, né, de pulso periférica, você vai ter pulsos que são assimétricos e isso vai dizer mais para a gente sobre uma causa periférica do que uma causa central. Então a gente sempre vê 1 minuto, porque durante esse 1 minuto você pode ter alteração do formato de onda de pulso, por exemplo, ou da intensidade desse pulso, que faz com que a gente pense em causas cardíacas. Então, a gente pode, por exemplo, avaliar o pulso radial e o femoral simultaneamente. Quando a gente avalia o pulso radial e o femoral simultaneamente, um atraso entre o radial e o femoral sugere coarctação de aorta. Coarctação de aorta é isso aqui, ó. É quando você tem uma estenose da aorta. A aorta, né, o indivíduo nasceu, né, com essa condição ou adquiriu, onde você tem uma estenose da aorta. Então você tem um arco da aorta aqui, o sangue sendo ejetado, o sangue sobe para as carótidas, né? Vem aqui pela tronco braquicefálico, vem pela jugular, ou pela veia ou pela artéria subclávia, e chega lá até a artéria radial e você tem um pulso bonitinho. Só que na hora de descer, tá vendo, pela aorta inferior, para dar nas ignais e nas femorais, você tem uma coarctação, você tem uma estenose. Então o sangue que chega lá na artéria femoral, que é para ser grande, amplo, cheio, porque é uma artéria central de grande calibre, ele vai estar diminuído. Aí você palpa a radial e a femoral e você vê que você tem um atraso com a femoral, né? A femoral está menor e está atrasada, sugerindo que você tem uma coarctação de aorta. O sangue está chegando na radial, mas não chega na femoral, indicando que tem algum problema acontecendo ali nessa região de aorta descendente. Tudo bem? E todas as outras características que a gente tem do pulso, né? A frequência, o ritmo, o estado da parede arterial, tudo bem? A simetria, tudo isso a gente faz a avaliação dos pulsos arteriais. Então o ideal, né, seria que a gente fizesse a avaliação de todos os pulsos. Os pulsos centrais, que é o carotídeo e o femoral, e os pulsos periféricos, o temporal, braquial, radial, napoplito, tibial anterior, tibial posterior e pulso pedioso. Avaliar sempre simetricamente, né? Menos o carotídeo, né? A gente não avalia a simetria no carotídeo, para que você não cause uma restrição de sangue na região encefálica, causando assim uma síncope, não é isso? O ideal seria que a gente avaliasse todos os pulsos. Normalmente a gente avalia mais o pulso carotídeo e o pulso radial, tudo bem? Mas o que a gente vai se concentrar aqui? A gente vai se concentrar no pulso carotídeo, tudo bem? E eu vou discutir aqui com vocês os tipos de pulso, ok? Porque a gente viu aqui, ó, que a gente pode ver o formato da onda de pulso. O formato da onda de pulso é o tipo de pulso. E o tipo de pulso, assim como os tipos de onda jugular, de onda venosa, vai estar muito associado com diversas patologias cardíacas, que a gente vai poder pensar nelas através do exame de uma simples avaliação de pulso periférico. Então, pegando aqui o pulso carotídeo, né? O pulso carotídeo ele é o que mais representa o pulso aórtico, não é isso? É um pulso que a gente vai falar mais para frente na ausculta, só que quando a gente faz a palpação de ictus e faz a ausculta cardíaca, a gente sempre faz palpando o pulso simultaneamente. Por quê? Porque a gente pode ter extrasístoles, não é isso? Que a gente não consegue sentir no pulso, mas a gente consegue auscultar. E aí você tem que ter um sincronismo entre a pulsação e quem? E B1, né? Em B1, tudo bem? Porque B1 é onde você vai ter a sístole. Então B1 acontece, você tem a sístole e você também tem um pulso. Então sempre que você vê tum, você tem que sentir a pulsação. Tum, pulsa. Tum, pulsa. Se tiver tum, tum e o pulso atrasado, sugere que o coração está batendo mais do que deveria. Então uma hora que ele faz a sístole vazia. Pode indicar extrasístoles ventriculares. Então a gente vai discutir mais para frente que
o pulso carotídeo, além de ter sua importância nele próprio para avaliar, ele tem uma importância para que a gente avalie a sincronicidade do pulso com o batimento cardíaco. Porque nem sempre que você bate, você vai ter pulso. Porque o coração pode bater vazio, pode bater errado, né? Pode ter um bloqueio de ramo atrioventricular, pode ter uma extrasístole ventricular, onde o coração contrai vazio. Tudo bem? Então a gente avalia também para isso, para que a gente veja a dissociação pulso-frequência. E o formato da onda, né? Todo mundo aqui já viu esse formato típico de onda de pulso arterial, onde você vai ter um ascensio, né? Tudo bem? Você vai ter uma onda aqui na fase sistólica. Do nada a pressão ela vai diminuir e a aorta vai fechar. Quando a aorta fecha, o sangue que retorna para a aorta e bate na aorta fechada vai fazer com que você tenha um aumento leve da pressão e depois retorne, né, pela diástole. Esse aumento leve da pressão a gente chama de incisura dicrótica, tudo bem? Então isso aqui é o que a gente entende como uma onda de pulso normal, que normalmente acontece, ok? Vamos ver como essa onda de pulso se comporta nas diferentes patologias, ok? O primeiro tipo de pulso que a gente tem, diferente, eu sempre vou colocar o pulso normal e o pulso patológico. O primeiro formato de pulso que a gente tem é o pulso anacrótico ou parvus et tardus. O que esse pulso indica, gente? Esse pulso ele vai ter uma amplitude diminuída. Perceba que aqui você tem uma amplitude alta e aqui você tem uma amplitude menor. Então você tem uma amplitude diminuída. Uma ascensão lenta. Perceba que o pulso normal você tem uma rápida ascensão com a sístole. Aqui é mais lenta. E você vai ter uma duração prolongada. Perceba a duração do pulso normal e a duração desse pulso, né? Então, ascensão lenta, parvus, e uma duração prolongada, tardus. Pulso anacrótico ou parvus et tardus indicam o pulso com amplitude diminuída, uma ascensão lenta e uma duração prolongada. Se o pulso é quando o sangue sai do ventrículo esquerdo para a artéria e você sente a pulsação daquele sangue, o que pode estar acontecendo para que você tenha diminuição da amplitude do pulso? Só pode estar acontecendo uma coisa, gente. Só pode estar acontecendo uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. O sangue não está conseguindo sair adequadamente do ventrículo esquerdo para a periferia vascular arterial para que você sinta assim o pulso. E o que é que pode causar uma restrição de ventrículo esquerdo, de saída? Tanto uma estenose aórtica, a aorta não se abre adequadamente quando deveria se abrir, ou uma insuficiência de ventrículo esquerdo. Ou a aorta não se abre para o sangue sair adequadamente, ou o ventrículo esquerdo está insuficiente e não consegue fazer uma contração adequada para ejetar o sangue. Então, ou você tem uma estenose aórtica ou uma insuficiência ventricular esquerda, causando pulso parvus et tardus. Próximo pulso que a gente tem é o pulso de amplitude aumentada, que a gente pode chamar de pulso magnus, pulso em martelo d'água ou pulso de Corrigan, né? Diferentemente, onde a gente viu que você tem uma amplitude diminuída, esse pulso vai ser marcado por uma amplitude aumentada. Se uma amplitude diminuída significa menos sangue sendo ejetado, uma amplitude aumentada vai significar o quê? Mais sangue sendo ejetado do que o normal. Então você vai ter situações de alto débito cardíaco, como insuficiência aórtica, sepse, anemia e hipertireoidismo. Por que insuficiência aórtica? Porque o sangue vai retornar, não é, pela válvula aórtica, que deveria estar fechada, mas como ela está insuficiente, ela não consegue fechar adequadamente. Então o sangue que está na aorta ele vai retornar, fazendo com que você tenha um hiperenchimento do ventrículo esquerdo, e quando você ejeta aquele sangue, ejete muito mais sangue do que deveria ser ejetado, porque o ventrículo encheu mais do que deveria, fazendo com que você tenha um alto débito cardíaco. Tudo bem? Sepse causa alto débito cardíaco porque você tem aumento da frequência, né? Anemia também, você tem um alto débito cardíaco porque o sangue fica menos viscoso, não é isso? Então você tem diminuição da resistência vascular periférica. E hipertireoidismo também tem um aumento da frequência cardíaca, aumentando o débito cardíaco. Então situações de alto débito ou de insuficiência aórtica fazem com que a gente tenha o pulso martelo d'água, pulso magnus ou pulso de Corrigan, onde você vai ter marcadamente uma amplitude aumentada. O pulso dicrótico. O pulso dicrótico é o seguinte, ó. Lembra que você tem aqui, né, um ascenso na sístole, você tem o fechamento da aórtica, né,
E aí você tem o sangue batendo na aorta fechada fazendo a incisura dicrótica e você tem a diástole. O pulso dicrótico acontece quando você tem um pulso em duas ondas causado pelo aumento da incisura dicrótica. A incisura dicrótica aumentou. E agora, ao invés de uma, né? Então você tem a sístole, ó. Você tem um pulso na sístole, tá vendo? E aqui marca a diástole. Na diástole, ó, aqui é a sístole, tá vendo? É aqui marca a diástole. E outro pulso na diástole. Você sente um pulso na sístole e um pulso na diástole. Esse pulso na diástole que você está sentindo não era para sentir, é o pulso dicrótico, que não era para ser apenas virtual, e agora você está conseguindo sentir ele. Por quê? Porque você tem pacientes em estados hiperdinâmicos, como sepse, insuficiência cardíaca grave e choque hipovolêmico. Isso faz com que você aumente, né, a reverberação dessa onda quando retorna ali para a aorta. Então você aumenta a expressão da incisura dicrótica percebida, fazendo com que quando você palpe o pulso, você sinta duas pulsações. Uma pulsação na sístole e uma pulsação na diástole, onde a pulsação na sístole é maior, então ela é mais clara e nítida, e a pulsação na diástole é menor, menos clara, né? Mais fraca. Então duas pulsações, uma na sístole e na diástole, sugerem um pulso dicrótico, onde você tem um aumento da onda dicrótica. O pulso bisphériens, ok? Que também é um pulso que tem duas pulsações. A diferença é que, perceba que a incisura dicrótica está aqui, ó. Então aqui, né? Ó. Então daqui para cá é que é a diástole. Tudo isso aqui é sístole, ó. Porque a incisura dicrótica não marca o fechamento da aorta, então marca a diástole. Então tudo isso é sístole. A diferença do bisphériens para o dicrótico é que você vai ter duas ondas de pulso sistólicas. Onde antes era uma sistólica e uma diastólica, aqui você vai ter dois picos sistólicos, tudo bem? Então você vai ter dois picos de pulsos sistólicos por sístole. Os dois pulsos estão na sístole, ok? E ele é mais bem percebido quando a palpação do pulso é realizada conjuntamente com a ausculta cardíaca, tudo bem? Porque você vai ver que o segundo pulso não é concomitantemente com B2. Se não é concomitantemente com B2, não está acontecendo onde? Não está acontecendo na diástole, está acontecendo antes da diástole, então está acontecendo na sístole, ok? Indicando que a gente tem uma cardiomiopatia hipertrófica, uma insuficiência aórtica grave. Então, se tem uma insuficiência aórtica grave, retorna muito sangue para o ventrículo esquerdo da circulação sistêmica. Porque o ventrículo esquerdo era para estar fechado pela aorta fechada. Se a válvula aórtica está insuficiente, a válvula abre, onde não deveria abrir, o sangue da circulação periférica retorna para o ventrículo esquerdo e ele fica super cheio. Quando ele contrai uma vez, não consegue ejetar todo o sangue, contrai novamente para ejetar o resto de sangue que sobrou, fazendo com que você tenha duas contrações por sístole. Tudo bem? E aí você também vai ver essas extrasístoles na ausculta cardíaca. O pulso alternans, ele mesmo diz, ó, você vai ter um pulso completo de uma amplitude adequada e um pulso completo de amplitude diminuída. E novamente, amplitude adequada, amplitude diminuindo. Ele vai alternando em pulsos de alta amplitude e de baixa amplitude, que são independentes do ciclo respiratório. Então, o que é que isso sugere para a gente? Se você tem alternância de amplitude entre os batimentos, sugere uma insuficiência cardíaca esquerda grave, ou seja, denota alteração do enchimento ventricular e na contratilidade do ventrículo esquerdo. Uma hora ele contrai adequadamente para ejetar todo o sangue, outra hora ele não consegue contrair adequadamente para ejetar totalmente o sangue, então o pulso ele vem com menos sangue, então ele fica menor. Outra hora ele contrai adequadamente, isso indica que a gente tem uma insuficiência cardíaca esquerda grave, onde o coração não está conseguindo fazer uma sístole ventricular esquerda adequada sempre. Às vezes é uma sístole adequada, às vezes é uma sístole bem fraca, porque o coraçãozinho está insuficiente, está fraco, tudo bem? E aí você vai ter esses pulsos alternados. E o pulso bigeminado, onde a gente tem contrações prematuras, ó. Perceba que aqui nós temos um pulso completo, ó, ok? E aqui nós temos esse pulso, ele deveria vir aqui, tá vendo, ó? E normalmente voltar. Só que aqui, ó, você está tendo outras contrações bem prematuras. Isso é o pulso bigeminado.
O pulso bigeminado acontece em extrasístoles, tudo bem? Então, quando a gente tem extrasístole, nós temos esse pulso menor. E esse pulso menor acontece por quê? Porque como você teve uma sístole antes do que deveria acontecer, não deu tempo do ventrículo encher adequadamente. Se o ventrículo não encheu adequadamente, o sangue que vai ser ejetado vai ser um pouco menor. E vai ser rápido, entendeu? E aí você vai ter o pulso bigeminado, ok? E, por fim, dos pulsos arteriais, nós temos o pulso paradoxal. O que é esse pulso paradoxal? Lembra que quando a gente inspira, diminui a pressão torácica, aumenta o retorno venoso, aumenta o enchimento das câmaras atriais, consequentemente era para o pulso ser maior. Só que o pulso paradoxal ele é menor. Por quê? Porque quando você tem esse pulso, normalmente não é patognomônico, mas o pulso paradoxal é marcador de tamponamento cardíaco. Ou seja, você tem aqui ó, o coração, tudo bem? Ó? E aqui você tem o pericárdio. E aqui você tem uma efusão, ou seja, você tem sangue líquido entre o pericárdio e o coração. Então você vai ter um tamponamento cardíaco, tá vendo? Você vai ter líquido no saco pericárdico. E o que é que vai acontecer quando você inspirar, gente? Ó, quando você inspira, você aumenta o retorno venoso, não é isso? Se você aumenta o retorno venoso, mais sangue chega aqui no átrio direito. Se mais sangue chega no átrio direito, mais sangue cai para o ventrículo direito. E aí o ventrículo direito ele tem que aumentar para receber esse sangue. E ele aumentaria para receber esse sangue e ejetaria mais sangue que o normal em condições normais, aumentando assim o pulso. Só que aqui não vai acontecer isso. Por quê? Porque você tem um tamponamento cardíaco. Então, quando o sangue descer para o ventrículo direito para encher, esse ventrículo direito não consegue acomodar esse sangue, porque você tem um tamponamento cardíaco, uma efusão, fazendo uma compressão do ventrículo direito, fazendo com que ele não consiga se dilatar adequadamente. Se ele não consegue se dilatar adequadamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai empurrar o septo interatrial, ó, ou interventricular, ele empurra aqui o septo interventricular para a esquerda, fazendo com que você tenha diminuição do volume do ventrículo esquerdo. E aí quando você tiver a sístole ventricular esquerda e você for sentir o pulso vai estar com menos sangue. Se ele está com menos sangue, vai ter um pulso de amplitude diminuída. E aí vai ser um pulso paradoxal, porque o que era para ser maior, porque aumenta o retorno venoso, ficou diminuída, porque você tem um tamponamento cardíaco. E no tamponamento cardíaco você tem uma restrição da dilatação da câmara direita para receber aquele sangue aumentado. Então a câmara direita, o ventrículo direito empurra o septo interatrial ou interventricular para a esquerda, fazendo uma restrição de enchimento do ventrículo esquerdo. E essa restrição de enchimento do ventrículo esquerdo, quando você tem a sístole, vai menos sangue, porque não encheu adequadamente o ventrículo esquerdo, consequentemente você tem uma diminuição do pulso. Então a queda de 10 mg da pressão sistólica durante a inspiração marca o pulso paradoxal, que é um marcador de insuficiência ou de tamponamento cardíaco. Tudo bem? E a pressão arterial, né? Que eu não vou falar aqui para vocês, porque vocês já sabem, já estão cansados de ver pressão, de fazer pressão, mas só que para vocês entendam que a pressão arterial faz parte da propedêutica cardiovascular. Então é importante que vocês façam uma boa medida de pressão arterial aqui no exame cardiovascular do paciente. Então não é nada demais a gente lembrar, não é, que a pressão arterial é algo sensível, é algo que muda com muitas coisas, então precisa que a gente tenha um cuidado muito grande quando a gente for medir nossa pressão. Então o paciente descansado, sentado em uma cadeira confortável, com os pés no chão, com as costas eretas, o braço ao nível do coração, tudo bem? Não falar nem se movimentar durante a aferição, não pode estar de bexiga cheia, ingerido café e álcool nos últimos 30 minutos, atividade física nas últimas 1h30. Existe todo um passo a passo para que a gente faça uma medida adequada de pressão arterial. Então só trouxe para vocês lembrarem, né? Mas qualquer coisa na prática, nas nossas aulas práticas, a gente faz novamente uma medida adequada de pressão arterial, ok? Depois que a gente avalia pescoço e pulsos, né? A gente vai para onde? Vai
propriamente para o tórax, ok? Pensando no sistema cardíaco, o que é que pode ter de interessante para a gente no tórax? Pectus excavatum e pectus carinatum, ok? Os pectus, normalmente, estão relacionados a síndromes de colágeno, ok? Ou seja, doenças do tecido conjuntivo, como a síndrome de Marfan. E qual é a outra estrutura relacionada ao sistema cardíaco que também é feita de tecido conjuntivo? As válvulas cardíacas. Então, você pode ter pacientes com síndromes, né, de Marfan, tendo pectus excavatum e pectus carinatum, cursando também com síndromes valvares, né, como o prolapso de válvula mitral, tudo bem? Outra correlação clínica muito importante com o pectus, né, o pectus carinatum, ele é menos frequente e ele não vai ter alterações cardiovasculares constritivas. Então é mais a associação da síndrome que pode também estar acontecendo na válvula. Agora o pectus excavatum, gente, o que pode estar acontecendo? Você pode ter pessoas com pectus excavatum bem pronunciado, ok? E você pode estar tendo uma compressão das câmaras cardíacas direita, porque percebam que o átrio direito e o ventrículo direito estão aqui bem na região topográfica do externo. Se essa região aqui, ó, external inferior, tiver uma retração, né, um pectus excavatum, a depender do grau, você pode ter essa região aqui comprimindo o átrio e o ventrículo direito, fazendo com que você tenha uma compressão de câmaras direita e assim uma redução da capacidade de contratilidade dessas câmaras, ok? Necessitando de tratamento cirúrgico de urgência. Então, pectus excavatum tem muito mais implicações cardiovasculares do que o carinatum, ok? Outra coisa que a gente avalia no aparelho cardíaco são abaulamentos e pulsações no tórax. Tudo bem? Ó? Então, a gente tem que entender que quando for fazer a inspeção do tórax e da região precordial, nós temos que fazer isso em duas incidências. Quais são? Uma incidência tangencial, que a gente vai fazer à direita do paciente, olhando tangente, e uma incidência frontal nos pés do paciente. A gente vai até os pés do paciente e olha a região do tórax. Inspecionando essas duas incidências, a gente vai avaliar o quê? Primeira coisa, abaulamentos. Além de saber os abaulamentos, a gente tem que saber o que é relacionado a cada um desses abaulamentos em cada uma da topografia do tórax. Por exemplo, quando a gente tem um aumento de câmaras direita, onde é que a gente vai ter um abaulamento? A gente vai ter um abaulamento nas regiões da face anterior do tórax. Por quê? Se eu tenho um abaulamento na face anterior do tórax, como aqui, ó, pode ser ventrículo esquerdo? Não. Porque um aumento de ventrículo esquerdo vai dar um abaulamento na região dorsal e lateral do tórax, porque as câmaras esquerdas estão para essa região. Quem está na face anterior do tórax são o átrio, os grandes vasos e o ventrículo direito. Então, um abaulamento em região external ou paraexternal direita ou esquerda pode indicar um aumento de câmaras cardíacas direitas, tudo bem? Então, uma hipertrofia de câmaras direitas vai dar um abaulamento external, tanto direito quanto esquerdo, ok? Lembrar, um abaulamento na face anterior do tórax mais superior pode ser aneurisma de aorta, tudo bem? E um abaulamento mais difuso pode ser um derrame pericárdico, fazendo com que você tenha um abaulamento na face anterior do tórax, ok? Então esses são os abaulamentos mais comuns que a gente pode ter. Na face anterior, câmaras direita, região external, direita e esquerda ou paraexternais, e na região dorsal ou face lateral, você tem câmaras esquerdas hipertrofiadas. E na região mais superior da face anterior, grandes vasos, como um aneurisma de aorta. Pulsações, que a gente também pode ver na inspeção. Nós temos pulsações na região epigástrica. É normal a gente ter pulsação epigástrica? É, porque quem é que está passando por ali? A aorta abdominal descendente. Então, você vai ter uma pulsação normal lá. Agora, se você tem uma pulsação muito intensa e proeminente, isso pode sugerir o quê? Pode sugerir uma hipertrofia de ventrículo direito, ou seja, o ventrículo direito, ó, ele pode crescer. Ele pode crescer e ocupar essa região aqui, ó. E aí, quando ele tem a sístole, ele faz uma pulsação bem grande nessa região aqui epigástrica.
onde está passando a aorta, só que agora tem o ventrículo direito crescido. Então você pode ter uma hipertrofia ventricular direita causando um aumento de pulsação epigástrica. Ou a própria aorta abdominal, ela pode ter um aneurisma, né? Pode estar aumentada. Aneurisma é aumento do vaso. Ele pode estar aumentado causando um aumento pronunciado de pulsação epigástrica. Ou pode ser o pulso hepático, por causa de uma estenose tricúspide, fazendo com que você tenha um aumento da pressão das cavas, consequentemente um aumento da pressão do sistema porta. E aí quando você tem um aumento de pressão do sistema porta, você pode surgir o pulso hepático, que é quando a porta precisa fazer uma força muito grande para aquele sangue venoso sair do sistema porta para o sistema cavo inferior. E aí você pode ter um pulso hepático também patológico acontecendo ali. E a gente também, além disso, a gente pode ter pulsações na área de fúrcula external. Tudo bem? É normal ter pulsação de fúrcula external? É, porque na fúrcula external está passando o arco da aorta. Então, é normal você ver pulsação. Agora, se for uma pulsação muito forte, pode sugerir o quê? Pode sugerir uma hipertensão arterial, claro, ou um aneurisma de arco da aorta. Ok? E nós podemos ter ictus de ventrículo direito, onde a gente vai ter pulsações na região external e paraexternal esquerda, que não deveriam acontecer, indicando um aumento, né, de região ventricular direita. Então o ictus, que normalmente era para a gente ver aqui, ó, na linha clavicular do quinto espaço intercostal, nós também estamos vendo pulsações aqui na região external direita e external esquerda, sugerindo um aumento, uma dilatação, no caso, de câmaras cardiovasculares direitas. Depois que a gente inspeciona abaulamentos e pulsações no tórax, a gente vai fazer a inspeção do ictus cordis. Lembrar, a inspeção sempre tangencial à direita e frontal nos pés do paciente. Ok? Lembrar que o ictus é a impulsão do ápice do coração na região da caixa torácica. Então, quando você tem a sístole, o ápice do coração bate na caixa torácica, e isso a gente consegue ver e palpar. E a gente chama isso de ictus cordis. Então o paciente pode estar deitado, a cabeceira 45 graus, ok? Ou pode estar deitado mesmo em ortostase, ortostático. A gente usa tanto a inspeção quanto a palpação para avaliar o ictus, ok? Normalmente esse ictus na inspeção é visível em crianças e indivíduos muito magros, tá bem? Normalmente vai estar ali na região do quarto e quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. Normalmente vai ser uma impulsão suave e abrupta nessa região. E aqui na inspeção a gente só vai ver se ela é visível ou não nas incidências tangenciais à direita e frontal no pé do paciente. Então só vai dizer se o ictus é visível ou não na inspeção, ok? Então, a única achado que eu vou ter na inspeção é se o ictus é visível ou não e onde ele está sendo visível. Tudo bem? E aí, depois que a gente sai da inspeção e que a gente viu se o ictus é visível ou não, a gente vai para a palpação do aparelho cardiovascular. E a palpação do aparelho cardiovascular, a gente vai buscar várias coisas. A gente vai palpar toda a região do tórax, terminando na região precordial, onde a gente vai palpar o ictus, mas a gente sempre começa palpando toda a região do tórax, porque na palpação não é só palpar o ictus, você está em busca de outras coisas também. Quais coisas é essa que a gente busca na palpação? Retrações sistólicas, que durante a sístole, ao invés de um impulso, a gente tem uma retração da região torácica. Impulsão sistólica, ou levantamento da massa precordial, ok? Que é quando você tem um movimento de uma área relativamente grande da parede torácica, na região do externo, sempre que você tem a sístole. Choques valvares, tudo bem? Onde você tem bolhas hiperfonéticas, né? Que podem ser sentidas pelo toque. Então, sempre que você tiver o fechamento das válvulas, essas válvulas, tanto as bolhas vão estar hiperfonéticas, porque você fecha fortemente, tanto você consegue sentir pelo choque valvar. A gente pode palpar as pulsações epigástricas. O normal é que você tenha uma pulsação sendo transmitida pela região da aorta abdominal descendente. Mas, como eu já falei, essa pulsação, além de estar bem visível, pode estar bem palpável, muito forte, indicando uma hipertrofia ventricular direita, ou um pulso hepático, ou uma aneurisma de aorta abdominal descendente. E nós temos também um aumento da pulsação
supraesternal, na fúrcula external, indicando hipertensão arterial ou aneurisma do arco de aorta, né? Lembrar que é normal que você veja e que você palpe o pulso nessa região. Não é normal que ele seja muito intenso. Depois que a gente palpou toda a área da face anterior do tórax em busca dessas coisas, a gente vai terminar onde? Vai terminar na região do ictus cordis, tudo bem? Aqui o frêmito eu vou deixar para falar quando eu for falar lá de bolhas cardíacas, ok? De sopro, eu prefiro falar lá para a gente correlacionar o sopro com o frêmito, que vai ser realmente a real importância do frêmito cardiovascular, para que a gente use para intensificar o grau do sopro cardíaco. E aí a gente termina com a palpação do ictus, né? E aí a palpação do ictus, a gente vai caracterizar aquele ictus. A gente vai palpar, vai sentir o ictus. E a primeira coisa que a gente vê quando a gente sente o ictus é a gente caracterizar aquele ictus. Primeira coisa que a gente tem que caracterizar, a localização do ictus. Onde foi que eu palpei aquele ictus, né? E a gente tem que entender que a localização desse ictus vai variar de acordo com o biotipo do paciente. Pacientes que são brevilíneos, normalmente vai ter o ictus no quarto espaço intercostal, próximo da linha hemiclavicular, mas deslocado um pouco mais para a lateral e para cima, tudo bem? Então, você vai ter aqui a linha hemiclavicular. Então, aqui na região do quarto espaço intercostal, deslocado um pouco para a lateral da linha e para cima, você tem o ictus normalmente em pessoas brevilíneas. Em pessoas mediolíneas ou normolíneas, você tem o ictus no quinto espaço intercostal na hemiclavicular esquerda mesmo. E pessoas que são longilíneas, você tem um coração que ele é mais, né? Você tem um coração que ele é mais verticalizado. Se ele fica mais verticalizado, o ápice, né, que é onde você vai ver o ictus, ele também está mais para baixo, não é isso? O que era assim, ele fica mais verticalizado, então vai estar um pouco mais abaixo. Então é normal que pessoas longilíneas você sinta o ictus na região do sexto ou quinto espaço intercostal. Se ele está mais verticalizado, vai estar um pouquinho, né, para dentro da linha hemiclavicular esquerda. Então, o coração que está, um ictus que está mais à direita, mais para dentro da linha hemiclavicular e mais verticalizado, podendo chegar até o sexto espaço intercostal. Então, a primeira coisa que a gente vê é a localização do ictus, lembrando que o deslocamento do ictus é muito importante para que a gente avalie as condições patológicas que podem estar acontecendo. Se você tem um desvio do ictus para a esquerda, lembrar que o ictus é o ápice do ventrículo esquerdo. Então, se você tem deslocamento do ictus, o principal causador vai ser hipertrofias de câmaras esquerda, de ventrículo esquerdo, tudo bem? Se você tem um desvio apenas para a esquerda desse ictus, sugere uma dilatação predominantemente de ventrículo direito, porque o ventrículo direito cresce e empurra o ictus para a esquerda. Então o ictus vai estar desviado mais para a esquerda, mais para a lateral da linha hemiclavicular. Se você tem um desvio para baixo e para a esquerda, você pensa em predominantemente uma dilatação de ventrículo esquerdo. Porque o ventrículo esquerdo que está aqui, ó, ele tanto cresce para baixo quanto para o lado. Então o ictus fica mais para baixo, mais para a lateral da linha hemiclavicular. Então, pela localização, você vê o deslocamento do ictus e pensa nas causas que podem estar acontecendo para que esse ictus esteja deslocado. Depois de ver a localização, a gente vê a extensão do ictus, ok? O diâmetro do ictus. O diâmetro do ictus é visto pela quantidade de polpas digitais necessária para cobrir toda a região, toda a extensão do ictus cordis. O normal é que, quando a gente palpa o ictus, a gente veja ele em uma ou duas polpas digitais, que indica 2 a 3 centímetros, que é a área normal do ictus, ok? Lembrar que sofre alteração postural, então em decúbito lateral esquerdo você tem um ictus de extensão maior, podendo pegar de 3 a 3,5 centímetros, porque a câmara esquerda fica em mais contato com o tórax, então uma maior parte do tórax é estimulado por aquela pulsação do ápice batendo na caixa torácica. Quando você tem um aumento do ictus cordis, maior do que 2 polpas digitais, você chama de ictus difuso. Ictus difuso é o aumento do ictus. Se é o aumento do ictus, que é o ápice do coração que está relacionado ao ventrículo esquerdo, qual é a situação que vai dar um ictus difuso? Vai ser uma situação onde você tem um aumento da câmara ventricular esquerda, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, HVE, ok? Depois de ver a extensão, a gente vê a intensidade do ictus cordis. A intensidade a gente vê pela propulsão. Ou ele é um ictus propulsivo ou não propulsivo.
A propulsão, quando a gente está tocando, é o choque que a gente sente no nosso dedo. Então pode ser um ictus que esteja assim e pode ser um ictus que levante a sua mão. Se o ictus está levantando a sua mão, a gente diz que é um ictus propulsivo, ok? Em pessoas magras, pessoas que acabaram de fazer atividade física, você tem um ictus que é mais propulsivo, ok? Mas se você tem pessoas que não têm essas condições e tem um ictus muito propulsivo, você pensa em um coração que está muito perto da parede cardíaca ou da parede torácica. Então você pensa em uma hipertrofia ventricular esquerda, onde você, além de ter uma área maior, um ictus mais difuso, ele está bem perto, então ele fica mais propulsivo, com choque no seu dedo mais vigorosos, até levantando a sua mão sempre que bate. Isso é a intensidade do ictus. Depois a gente vê o ritmo e a frequência juntos, né? Sempre juntos. Aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar o ictus e concomitantemente com a avaliação do ictus a gente vai palpar a carótida. E durante um minuto a gente vai estar palpando o ictus e a carótida junto, para a gente ver se durante um minuto você tem ritmo, ou seja, se você não tem uma assincronia entre pulso e ictus, porque se o ictus é a sístole ventricular e o pulso também é a sístole ventricular, sempre que você sentir o ictus, você tem que sentir o pulso. Então tem que ser sempre sincrônico. E aí você vê a frequência cardíaca, ok? E vê a sincronicidade do ictus com o pulso carotídeo. O pulso tem que ter uma frequência cardíaca ideal, tudo bem? De 60 a 100. E tem que ser sincrônico com o pulso carotídeo. Porque se não for sincrônico, se por exemplo você sentir o pulso uma vez e o ictus duas vezes, indica que o coração está batendo mais do que o sangue está chegando, indicando que você tem extrasístoles cardíacas. Uma vez que o coração bate, bate vazio. Você sente ele bater, só que é vazio, você não sente no pulso. Então sente 2 batimentos cardíacos no ictus e um apenas no pulso, indicando um assincronismo ictus, pulso carotídeo, ok? E por fim, a gente avalia a mobilidade do ictus, onde palpando o ictus a gente pede o paciente mudar de posição. Normalmente a gente coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo e vê se o ictus está móvel, né? Se o ictus que estava em seu dedo ele some, aí você desce a mão e você acha ele, indicando que o ictus está móvel, ou seja, que você não tem nenhuma situação de restrição do saco pericárdico, fazendo com que você tenha um coração que não está conseguindo se mover adequadamente. Então a mobilidade do ictus tem que estar presente e preservada. E aí o exame do ictus, né? É normal que o ictus seja normalmente não visível na inspeção, palpável no quinto espaço intercostal esquerdo na linha clavicular, ocupando 2 polpas digitais, não propulsível, móvel e ritmo com a frequência de X. Ok? Então é o exame do ictus cordis. E para finalizar, os 2 sinais de percussão que eu falei para vocês que a gente tinha. O sinal de Lewis. O sinal de Lewis é quando a gente tem uma maciçez no segundo e terceiro espaço intercostal que desaparece em posição ortostática. Ou seja, o paciente está lá deitado. Ó. Você tem um derrame pericárdico que está cobrindo toda a região aqui da face anterior. Quando você percute, você está maciço. Quando você fica em ortostase, fica em pé, o líquido cai e a região do segundo e terceiro espaço intercostal que estava ocupado por líquido não está mais, vira novamente claro pulmonar, indicando que a gente tem um derrame pericárdico grande. E o sinal de Ewart, né? Onde a gente vai ter maciçez em base esquerda, a palpação da região dorsal, torácica, indicando que você tem um pericárdio comprimido na base do pulmão esquerdo, fazendo com que você tenha uma maciçez. Como eu falei, são sinais pouco utilizados, quase ninguém fala, ok? E o exame de percussão cardiovascular não tem muito valor semiológico. Tá certo? E é isso por hoje. Dúvidas? Dúvida, gente? Beleza, espero que tenha sanado as dúvidas de vocês aí sobre esse assunto, ok?